Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Nelson Silva, cujo nome é Arrume a Sua Cama. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Nelson da Silva. O que eu vou fazer? Vou contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Então eu quero que vocês, se puderem, né? Que vocês se inscrevam no canal, escrevam uma mensagem, acione o sininho e principalmente compartilhem essa mensagem. Porque é uma mensagem de esperança, é a mensagem de Deus, tá bom? Então é o que faz os nossos dias serem melhores, é o que nos aproxima do eterno. Vamos orar agora e pedir ao Senhor que nos ajude a entender tudo o que nós vamos ler, tá bom? Vamos lá? Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio da vida, te agradecemos o privilégio de podermos cada dia fazermos pequenas tarefas, mas que completam a nossa história. Muito obrigada, Senhor. Dá-nos motivação, dá-nos interesse para que possamos estarmos atentos a tudo que o Senhor está falando conosco. É em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então, o texto chama-se Arrume a Sua Cama. E nós vamos ler Atos 9, de 32 a 35. São poucos versículos, mas são versículos muito importantes. Porque a gente vê o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, né, visitando as pessoas lá, os discípulos de Jesus, aqueles cristãos, e encontrando Enéas. E o irmão Enéas estava paralítico, tinha 8 anos. E o irmão Pedro fala para ele, vai, levanta e pega a sua cama. E o irmão Enéas, imediatamente se levanta e as pessoas vindo aquele milagre, muitas delas se convertem ao Senhor Jesus e começam a testemunhar daquilo que viram. Bom, então o irmão Nelson da Silva, ele vai usar uma metáfora que é o detalhe de arrumar a cama, que é muito poderosa. Então, arrumar a cama não era apenas levantar-se, mas assumir a responsabilidade de retomar a vida, mostrar que estava pronto para seguir em frente. E tem um trecho de um discurso do almirante McHaven, um discurso muito famoso sobre essa ilustração de arrumar a cama, né? Então, tinha uma formatura lá do pessoal lá da Marinha dos Estados Unidos, ele faz um discurso dizendo como um ato simples, que era arrumar a cama, dá disciplina, ordem e senso de realização logo no início do dia. Então, pequenos gestos podem transformar a nossa mentalidade e nos preparar para quê? Para grandes conquistas. Assim como o irmão Enéas, que ao arrumar a sua cama, demonstrou que estava realmente curado e pronto para viver uma nova fase, nós também. Nós também somos chamados a dar passos práticos que confirmam a obra de Cristo em nós. Arrumar a cama simboliza começar pelo básico, pelo simples, mas que abre caminho para mudanças maiores. Qual que é a aplicação na nossa vida? Bom, então não basta a gente crer, acreditar, é preciso agir. Arrumar a cama é um sinal de que a cura foi recebida e a vida continua. Então, é uma fé prática. Pequenos hábitos diários, como oração, leitura da Bíblia, gratidão, tratar os outros bem, tratar as pessoas bem, são como arrumar a cama da alma. Então a gente tem uma disciplina espiritual. E outra coisa, quando outros veem a nossa transformação, a nossa atitude, coisas simples e consistentes, eles são impactados e podem se voltar para Deus. Por quê? Pelo nosso testemunho. A mensagem de Atos 9, 32 a 35 vai lembrar a gente que a cura e a transformação em Cristo se manifestam também nos detalhes do cotidiano. É muito melhor
do que falar, do que pregar, do que falar de Jesus, é agir como ele gostaria que nós agíssemos, refletindo a sua luz. Então, arrumar a cama é mais do que disciplina. É um símbolo de que estamos prontos para viver plenamente a nossa vida do jeito que Jesus nos deu. Tá bom? Então, vamos ler o texto. Ele está aqui em Atos 9, de 32 a 35. E diz o seguinte, ó. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava lá na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. E Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Arrume a sua cama. E o versículo escolhido é a segunda parte do versículo 34, que diz assim, levante-se e arrume sua cama. E ele imediatamente se levantou. Bom, então o irmão Nelson da Silva, ele fala sobre esse discurso, sobre esse livro, Arrume a Sua Cama. E mais ou menos para contextualizar vocês, eu vou dizer do que se trata. O livro Arrume a Sua Cama, ele foi escrito pelo almirante William H. McRaven, e foi publicado em 2017. E qual que era a base do livro? Era um discurso de formatura na Universidade do Texas, que virou e teve mais de 10 milhões de visualizações. E qual que era o conteúdo? Eram 10 lições aprendidas no treinamento das forças especiais aplicáveis à vida cotidiana. Inclusive, este homem, esse almirante, ele foi o responsável aí por capturar o Osama Bin Laden, né, em 2011. Então, era realmente uma pessoa que se destacava. Então, a mensagem central que ele queria passar para aqueles formandos, e acabou passando para a gente também, para essas 10 milhões de pessoas que assistiram, é que a disciplina em pequenas tarefas, como arrumar a cama, pode gerar impacto positivo em grandes desafios. Então, eu vou dizer 5 coisas do livro que são principais. Primeiro, comece pelo básico. Arrumar a cama é um símbolo de disciplina. 2, aceite os fracassos. Eles fazem parte do crescimento. 3, tenha coragem. Enfrentar desafios, mesmo quando parecem impossíveis, você vai lá e enfrenta. Ajude os outros. O trabalho em equipe é essencial. E por último, e não menos importante, nunca desista. Persistência é a chave para superar obstáculos. Então, esse livro, ele relata pequenas lições que esse almirante aprendeu durante o treinamento. A gente não sabe ao certo o que ocorreu, o que deixou de ocorrer com aquele homem que estava paralítico na cama por 8 anos, o irmão Enéas. A gente sabe que tem como significado louvor. Por quê? Porque foi motivo de alegria para os pais dele. Aquele homem, né, que passou por aquilo, que estava paralítico há 8 anos, acabou sendo motivo de gratidão a Deus, de adoração. Ele passou por um momento muito difícil ao viver acamado, né? Mas depois ele foi libertado. Jesus Cristo o libertou. Então, de forma providencial, o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, apareceu na vida dele e trouxe uma palavra de libertação e cura, mudando a sorte do irmão Enéas. Uma pequena palavra fez uma grande obra. Por certo, em muitas situações a gente precisa de um anjo do Senhor, de uma pessoa, um servo, um amigo, que abra os nossos olhos para que a nossa postura em relação à palavra de Deus mude, que a gente possa crer que o Senhor pode todas as coisas, mesmo diante de um desafio muito grande. A cura é sempre realizada em nome do Senhor Jesus, mas a gente precisa fazer a nossa parte, como o exemplificado, né? Pelo menos arrumar a cama, porque o resto Deus faz e a gente só precisa fazer a nossa parte, que é arrumar a cama. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó.
Se você quer mudar o seu mundo, creia na cura e comece arrumando a sua cama. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que temos que arrumar a nossa cama, para nós o abraço dá super certo. Lembra que temos um versículo para decorar esse ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Termino agora com uma frase de Augustus Nicodemos que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.